22, aleluia, versículo 1, vamos ler do 1 ao 13. Você que gosta de anotar, que bom. Você que não gosta, eu aconselho, tome nota. Deus vai falar com você. Quem achou, declara. Mateus 22, versículo 1 a 13, diz assim: Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho e enviou seus servos a chamar convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois cevados, já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para um campo, o outro para o seu negócio, e outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: As bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas todos os que encontrares. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto os maus como bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes nupciais, e disse-lhe: Amigo, como entraste aqui, não tendo vestes nupciais? Ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: Amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Glória a Deus. Meus irmãos, me dê sua atenção, por gentileza. O texto que está diante de nós nada mais é do que uma parábola. E parábola é uma história em forma de conto, que faz um paralelo de coisas naturais com espirituais, a fim de que tenhamos um entendimento mais amplo, e ela sempre vai nos encerrar uma doutrina moral. Isso é uma parábola. O Senhor Jesus, Ele contou 7 parábolas do reino, e essa parábola que nós chamamos de parábola das núpcias, ou parábola das bodas, está inserida nesse contexto. O que me chama a atenção é que a festa é um pai, um rei, celebrando o casamento, a festa, as bodas, as núpcias de seu filho. Esse manda que os seus servos vão aos convidados para chamá-los à festa. Os convidados rejeitam, então ele manda outra vez seus servos. Os servos são mortos, são ultrajados. O rei fica irado, toca fogo na cidade, mata os homicidas e manda pela terceira vez, isso fala de um tempo, 2 tempos e 3 tempos, os seus servos para ir por todos os lugares e trazer todos quantos eles pudessem. E eles trazem para a festa do filho do rei, tanto bons quanto maus. Preste atenção, por favor. Nesse ínterim, o rei sai pela festa e ele percebe alguém que está na festa sem roupas nupciais. Por quê? Porque em Israel existia o costume de que quando tinha a festa nupcial, as pessoas elas tinham que vir trajadas e vestidas com roupas adequadas para a festa nupcial. E se ainda assim a pessoa não tivesse adequada, o rei, no caso, né, porque esse era casamento de reis, tá? Ele dispensava guarda-roupas na entrada, para que a pessoa passasse na entrada e ajeitasse a sua indumentária. Esse rei acha estranho alguém estar na festa com roupas inadequadas. Então, por causa das roupas inadequadas, ele manda que prendesse pés e mãos e lançasse esse ser, essa pessoa, esse homem, num lugar onde há 2 coisas: pranto e ranger de dente. Bem, essa parábola ela fala da situação de Israel até os dias atuais. Por quê? Porque o rei é Deus, o filho é Jesus. Os convidados, quem são os convidados originais? Israel.
Só que a Bíblia vai dizer em Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11 e 12, que Jesus ele veio para os seus, que em Israel, mas eles não receberam. Agora pois, todos quanto receberam, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, ele mandou os seus servos. Quem simboliza os servos? Os profetas. Ele mandou os profetas anunciar. Eles não deram assunto, eles não deram ouvido. Mandou outra vez, eles ultrajaram e mataram os profetas. Deus também, ele cumpriu o juízo. As cidades foram exterminadas, pessoas morreram. E ele mandou agora que os seus servos, pela terceira vez, eles fossem anunciando, aleluia, anunciando que teria o casamento do filho do rei. E agora é convidado todo mundo. O convite que era apenas para uma elite, o convite que era apenas para um grupo seleto, agora foi aberto. E neste convite aberto, o texto diz, nós lemos aqui, que vieram tanto bons quanto maus. Interessante, preste atenção por favor. A Bíblia, Jesus vai contar a parábola da rede, que é uma parábola do reino de Deus. Ele diz, o reino de Deus é semelhante a um homem que lança uma rede. E quando ele puxa peixes bons e maus. E agora aqui nessa parábola, convidados para as bodas do cordeiro, tanto bons quanto maus. O que isso quer dizer? Jesus, quando ele encerra essa parábola, ele diz assim, ó, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Ou seja, muitos são chamados. O convite para as bodas é para todos, mas nem todos que foram convidados para as bodas estão inseridos, estão classificados como de fato são pessoas que estão adequadas para as bodas. O convite, ele foi aberto ao mundo, aos gentios. Era só para Israel, mas foi aberto para os gentios, para nós. Mas o fato de nós ter sido os convidados não nos dá o direito de estar nas bodas de qualquer maneira. Interessante é que o rei, ele entra na festa e ele encontra um convidado mal vestido. E o que me chama a atenção é que as vestes na Bíblia é um detalhe muito interessante, porque a palavra vai dizer no livro de Deuteronômio que o homem não pode vestir roupa de mulher, nem mulher vestir roupa de homem. Alguns, com falta de entendimento, atribuem isso à saia ou à calça. Nunca foi nem nunca será. A roupa masculina é diferente da roupa feminina. Por quê? Porque roupa na Bíblia fala de identidade. A roupa do sacerdote, Deus deu como era, os detalhes, para que todo mundo que olhasse para um sacerdote identificasse, é um sacerdote. As roupas de um profeta, todo mundo identificava, é a roupa de um profeta. A roupa de um levita, todo mundo identificava, é uma roupa de um levita. A roupa de um juiz, de um magistrado, todo mundo identificava. A roupa de uma mulher, todo mundo identificava. A roupa de um homem, todo mundo identificava. A roupa de alguém da tribo de Judá era diferente, as cores da tribo de Benjamim, da tribo de Simeão, da tribo de Isascar. Por quê? Porque Deus queria que as pessoas elas tivessem identidade e fossem identificadas. Interessante é que a parábola está dizendo que o cara foi convidado, o cara entrou na festa, ele foi chamado, mas ele estava na festa com a roupa inadequada. Porque a roupa não fala só de identidade. Na verdade fala de identidade. Mas deixa eu ampliar o entendimento de identidade aqui. Identidade não é só o que você diz que é. Identidade é o que você faz. E aqui o caldo engrossa, porque a Bíblia mostra a importância das vestes. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1 a 3 diz assim: porque sabemos que se a nossa casa terrestre, o nosso tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos de homens, mas eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nu. Paulo está dizendo, é o seguinte, ainda que esse tabernáculo se desfaça, a gente está esperando a nova casa, o nosso corpo. Por quê? Porque 1 Coríntios capítulo 15 diz que nosso corpo será transformado. Então nós gememos, nós clamamos, desejamos e ansiamos pela nossa nova habitação. Contudo ele fala assim, ó, se todavia nós estivermos vestidos e não formos achados nus. Por que Paulo está falando de achado nu? Por que a parábola está falando de roupa? Porque tudo de Deus aponta para o início. Deus não tem plano B. O plano B de Deus é o plano A. E quando Adão ele peca, a primeira coisa que ele vê é que ele estava... E se você não sabe, a primeira peça de roupa da terra quem fez foi Deus. Por quê? O que é que as vestes significam? O que são essas vestes? Irmãos,
as vestes elas são confeccionadas à mão, e cada um é responsável pelas suas próprias vestes. Essas vestes são as obras de justiça que eu produzo para Deus. Senhoras e senhores, apertem os cintos, porque nessa noite, com muita ajuda de Deus e muita graça do Espírito Santo, eu quero ministrar-lhes dentro do seguinte tema: servindo por algo maior. Queridos, o problema é que tem muita gente que não quer se envolver com a obra de Deus. Tem muita gente que não entendeu o que é ser igreja. Tem muita gente que acha que ser igreja é vir, sentar no banco e ir para casa. Isso não é ser igreja. Igreja é um ambiente de pertencimento. Igreja é um ambiente de envolvimento. Efésios fala pelo menos de três formas que ele caracteriza a igreja: edifício de Deus, a família de Deus e o corpo de Cristo. É um corpo para o Espírito, é um edifício para Deus e é a família do Eterno. E tudo isso fala de pertencimento, de envolvimento. E aqui nos textos que eu vou apresentar, mostra a importância de nós termos as nossas vestes, são as nossas obras de justiça para Deus. Porque, preste atenção, a salvação é de graça, mas a forma como você vai viver na eternidade vai depender do como você trabalhou nessa vida. Irmãos, você percebeu que o rei entrou na festa, e quando ele viu alguém que estava com veste inadequada, ele mandou tirar? Deixa eu aqui falar algo muito profundo. E talvez, se você nunca ouviu falar disso, você precisa estudar um pouquinho de escatologia. Mas as suas obras aqui nessa vida vai determinar quão próximo ou quão longe você vai estar diante do Pai na eternidade. Porque talvez você não estudou um pouco de escatologia, mas vale a pena salientar que a terra vai ser destruída, restaurada, haverá um novo céu e uma nova terra. Mas só vai morar no novo céu quem tem obra para morar no novo céu. E só vai morar na nova terra quem não tem obra para morar no novo céu. Ou seja, quão perto ou quão longe, isso faz parte do seu galardão. Vai depender do quanto você trabalhou para o rei no reino. Se eu fosse você, dizia pelo menos um aleluia. Queridos, Apocalipse, capítulo 19, versículo 1 a 8, por favor escute, a fé vem pelo ouvir. E depois dessas coisas ouvi no céu uma grande voz, de uma grande multidão que dizia: aleluia, a salvação e a glória e a honra e o poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua fornicação, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram: aleluia, e a fumaça dela sobe para todo sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus que estava assentado no trono, dizendo: amém, aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia: louvai o nome de Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que diziam: aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Aleluia. Versículo 7 e 8 do capítulo 19 de Apocalipse: regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que vestisse linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Preste atenção, João tem uma visão metafísica transcendental, uma visão que aponta para o futuro, para o para-além, para a vida que teremos lá na glória. E ele está dizendo que depois que tudo passar, a noiva, a esposa, ele não chama de noiva, ele chama de esposa, ou seja, já casamos. E como estaremos vestidos? Estaremos vestidos de linho fino, puro e resplandecente. Que são o quê? O que é que vai nos vestir diante de Deus lá na glória? O que vai nos vestir diante de Deus lá na glória é as obras de justiça que nós fizemos aqui na terra. Então deixa eu te falar uma coisa: se eu fosse você, eu não perdia a oportunidade de se envolver na obra de Deus. Irmão, a analogia que a igreja é um corpo é perfeita, é mais do que perfeita, porque todo o corpo tem membros, e todos os membros devem funcionar. O contrário de todos os membros não estarem funcionando é disfunção. E sabe o que é que acontece com a disfunção? A parte que não funciona gera gangrena, porque o sangue não circula e tem que ser cortada, tem que ser extirpada, e isso bate diretamente com as palavras de Jesus: eu sou a videira verdadeira, vocês são ramos. Todo ramo que dá fruto eu limpo para que dê mais fruto, e o ramo que não dá fruto ele é cortado.
Sabe, irmãos, essa ideologia de vir na igreja, receber a palavra, receber a bênção, receber uma palavra que vai me deixar tranquilo, abençoado, feliz, para viver a semana, essa nunca foi a ideia de Deus. Você foi salvo para salvar, você foi cheio para transbordar, você foi chamado para alcançar. A igreja precisa começar a cumprir o seu papel, e deixa eu lhe dizer uma coisa, a sua eternidade está em jogo. Irmão, você precisa entender que quando um membro do corpo não funciona, ele sobrecarrega o corpo inteiro. Irmão, nós precisamos entender que para o corpo chegar mais longe, para a igreja fazer o seu papel, para a igreja cumprir o seu papel na terra, nós precisamos de todos funcionando no seu propósito. Porque, irmãos, se nós não estivermos funcionando no nosso propósito, nós não vamos produzir as nossas vestes. E se nós não produzirmos as nossas vestes, a nossa eternidade estará em jogo. Irmão, e o meu papel aqui é te melhorar, é te movimentar, é te despertar do sono, para que você acorde, para que você comece a buscar a Deus, e comece a se envolver no que Deus tem para você. Irmão, a igreja, ela é o organismo vivo de Cristo, e o evangelho do reino, ele exige de você tudo. Eu quero dizer que o evangelho da graça, ele não exige nada, porque o evangelho da graça é de graça, por graça, para graça e com graça, mas ele te alcança com graça, para que você possa entregar não uma parte. Deus não pagou 10% das ações a seu respeito, Ele pagou por você por completo, Ele tem um direito legal por você, e Ele exige que você dê tudo por Ele. O evangelho do reino, ele exige tudo, porque no reino ganha quem perde, no reino perder a vida é perder aqui para ganhar lá. Irmão, a escolha que nós teremos aqui é a seguinte, só temos duas escolhas: ou eu vivo o resto da minha vida como eu quero, ou eu vou entregar a minha vida para ganhar a eternidade. E a pergunta que eu começo fazendo é: o que é que você tem feito para Cristo? Senhoras e senhores, é muito sério. Quando eu olho para as cartas endereçadas às igrejas do Apocalipse, eu vejo tanta similaridade com a igreja dos tempos odiernos, que me dá medo. A Bíblia vai dizer em Apocalipse, capítulo 3, versículo 14 a 22, a carta à igreja de Laodiceia, palavras de Jesus à sua igreja. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve e diz: isto, o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem és quente. Quem dera se fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes que és. Palavras de Jesus, viu? Desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, roupas brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e unge os teus olhos com colírio para que veja. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê pois zeloso, arrepende-te, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abre a porta, entrarei na casa, e eu cearei com ele, ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no trono do meu Pai, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Perceba, a igreja se achava rica porque tinha posse, a igreja se achava completa, plena porque tinha tudo de natural, mas lhe faltava a vida de Deus. Jesus olha para ela e diz assim: você é cega, você está nua e você é pobre. Eu acho interessante é que Pedro, ele vai olhar para aquele aleijado na porta do templo Formosa, e ele diz: eu não tenho um prato nem tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Hoje a igreja tem prato, tem ouro, mas não tem nada para dar. Nós temos que ter para dar da vida de Deus que tem em nós. Você precisa entender. Irmãos, o que pesa na questão das vestes não é só a quantidade, mas o que pesa na questão das vestes é a qualidade. Sim, porque, por exemplo, você pode dizer: o senhor está falando tanto, pastor, que eu vou procurar alguma coisa para fazer. Quem dera, quem dera. Mas sabe, Deus ele olha o nosso coração. E se o nosso coração não estiver naquilo que estamos fazendo, isso para Deus é obra suja.
A Bíblia vai dizer em Filipenses 2, versículo 14: fazer todas as coisas sem ira, contenda e nem murmuração. Não adianta fazer, mas fazer reclamando. Não adianta fazer, mas fazer contendendo. Não adianta fazer, mas fazer brigando. Não adianta fazer, mas fazer dizendo: eu estou fazendo, cadê o outro que não faz a parte dele? Não, não, não. Fazei todas as coisas, sem ira, contenda e nem murmuração. Porque se você faz irado, brigando, falando, reclamando, você está sujando. Não é só fazer, é aplicar o coração naquilo que faz. Tem gente que diz que ama fazer a obra de Deus, não ama coisa nenhuma. A grande maioria das pessoas, elas amam status, elas amam títulos, reconhecimentos humanos. No primeiro perrengue, no primeiro problema, elas param de fazer. Então nunca começaram a fazer por causa de Deus. Obrigado pelo seu amém tão empolgante. Veja o que Jesus Cristo diz à igreja de Sardes. Eu estou fazendo questão de pregar bem paulatinamente, bem pausado, para você entender que é com você que Deus está falando. Apocalipse 3, versículo 1 a 6. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, e que tem nomes de que vive, mas está morto. Ser vigilante. Confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido, ouvido, guarda-o e arrepende-te. E se não vigiares, virei a ti como ladrão, e não saberás a hora que virá sobre ti. Mas também tem em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, porque são dignas disso. Ao que vencer, será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma arriscarei o seu nome no livro da vida. Deixa eu abrir um parêntese aqui, viu? Deixa eu abrir um parêntese aqui. Palavras de Jesus: para quem tem vestes brancas e anda na presença dele, esses de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. Espera aí, se tem precedente para não arriscar, tem precedente para arriscar. Fecha parêntese. De maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. Confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu quero perguntar para você que é crente, para você que nasceu de novo, você que não nasceu de novo, entregue sua vida para Jesus, porque Ele está voltando, querido. Agora, eu quero perguntar para você que é crente, para você que nasceu de novo, está aqui por quê? Não, eu estou aqui para servir a Deus. Servo não serve naquilo que quer, servo não serve naquilo que gosta, servo não serve naquilo que acha melhor, servo serve naquilo que precisa ser servido. É porque, pastor, eu sou bom nessa área. Deixa eu falar uma coisa: servo serve no que precisa servir. Se é para lavar o chão, a gente lava. Porque para mim, limpar o vaso sanitário da casa de Deus é mais honroso do que ser ministro da justiça do Brasil. Para mim. Porque o ministro da justiça recebe salário nessa vida, e o salário dele acaba nessa vida, e ele morre nessa vida. Mas na casa de Deus, o que você faz, você planta para o reino. Você está trabalhando por galardão. E deixa eu dizer uma coisa para você, que é medida sabida, eu estou fazendo a obra de Deus fora. Não existe obra fora do corpo que não começou no corpo. Se você quer ser útil no reino, você começa sendo útil em Jerusalém, Judeia, Samaria, depois nos confins da terra. Esse negócio de dizer que está fazendo a obra fora e não serve na igreja local, isso é ilusão, isso é mentira do diabo. Você serve aqui, é treinado aqui. Foi assim com Paulo. Paulo começou servindo, ajudando, foi crescendo, desenvolvendo, e depois foi enviado. Antes do envio tem um preparo, porque antes do ide tem um vinde. Ô glória. Provérbios 9, versículo 8 diz: não repreendas o tolo, para que ele não te odeie. Repreenda o sábio, ele te amará. Eu quero crer que quem está me ouvindo nessa noite não são tolos, são sábios, e vocês vão me amar.
A propósito, vocês ainda me amam? Amém. Irmãos, é imprescindível notar que, quando o rei ia casar com a virgem, ele mandava seus servos, vários servos, cuidar dela. Por exemplo, Esther, quando vai ser tratada, treinada, trabalhada para casar com o rei Assuero, ela tem 7 servas que vão servir a ela durante 6 meses. Dito isso, vamos observar então a parábola das virgens. Preste atenção, por favor, porque talvez você tenha um entendimento errado dessa parábola. Mateus 25, 1 a 13 diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 eram loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram consigo azeite, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite, deixa eu abrir um parêntese aqui, na hora mais escura da noite, significa dizer que nessa terra, para o mundo, as coisas ainda vão piorar. E quando chegar a hora mais escura, a noiva vai ouvir isso aqui, ó. Aí vem o esposo. Aleluia. Saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dá-nos um pouco do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão para se apagar. Mas as prudentes responderam: não é caso que falte azeite a nós e a vós. Ide ao vendedor de azeite, comprai azeite para vós. E elas foram. Quando elas foram, se chegou o noivo à porta, né? Chegou o noivo à porta e mandou elas entrar para as bodas e fechou as portas. Perceba que é só boda, a palavra é boda, é casamento, viu? Ou seja, é o mesmo assunto. Mandou elas entrar e chegaram também depois as outras virgens loucas e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora que há de vir o Filho do Homem. Preste atenção. Nós temos a mania de dizer que as 10 virgens simbolizam a igreja. Pensamento equivocado. Em primeiro lugar, porque se tratam de 10 e não de uma. Deus nunca foi a favor da poligamia. Segundo lugar, o contexto do texto prova o contrário. Como assim? Se você dá uma lida no texto, você vai perceber que as virgens prudentes, elas tinham uma única diferença das virgens loucas. Elas tinham azeite de reserva. Bem, deixa eu te explicar um pouco sobre o casamento judaico. A moça era pedida em casamento, ela não tinha mais contato com o noivo, eles ficavam encerrados em suas casas. E os amigos do noivo levavam recado para a noiva, as amigas da noiva levavam recado para o noivo. Você pode perceber isso em Cantares. Chegava a data do casamento, o noivo preparava um palanquim, arrumava tudo. A noiva tinha um cortejo nupcial. Ela vinha com 5 amigas, 5 à direita, 5 à esquerda, com os mechals, que eram lâmpadas, tochas acesas de azeite, tochas acesas embebidas em azeite, e as amigas elas levavam azeite de reserva empendurado no pescoço, porque a proporção do cortejo, elas iam embebedando o mechal para que ele se mantesse aceso. Porque, como o casamento era à noite e não tinha energia elétrica, o noivo precisava de longe olhar e ver a noiva. Só que a noiva não sabia onde o noivo estava, porque a noiva, ela chega no casamento judaico, hebraico, ela chega primeiro, se coloca à frente e ele vem depois. Isso aponta também para o quê? Aponta para a igreja de Cristo. A noiva fica pronta, preparada, com a lâmpada acesa, esperando com que o noivo... Oh, glória! Só que a noiva, ela ia no meio do cortejo, 5 amigas com as lâmpadas à direita, 5 amigas com a lâmpada com a esquerda. Ou seja, se a noiva vai no meio, quem são essas amigas? As amigas não é a noiva, as amigas são os ministros que servem a noiva. Nós, ministros que estamos aqui para servir a noiva, nós estamos aqui para trazer iluminação, revelação, direção e destino. Aqui não está falando da noiva. Essa parábola é para ministro. Essa parábola não é para a igreja toda, não. Porque
Porque senão não faria sentido. Se Jesus Cristo falou que a salvação não é por obra, como é que agora quem tem lâmpada apagada não entra? Por quê? É para ministro. Porque a Bíblia diz em Tiago capítulo 3, versículo 1: não tenho entre vós muitos mestres. Por quê? Porque os mestres terão mais duro juízo. Então não é para todo mundo. É para quem? É para quem ministra. É para quem serve. E o que aconteceu? Dormiu. Apagou. Qual era a diferença? Tinha quem tinha azeite de reserva. E qual é o problema? O problema é que ele vai vir e ele quer ver a sua noiva. E a Bíblia fala em Efésios capítulo 4 que a noiva que Jesus vem buscar não é a noiva quebrada, destruída no SAMU. Não, a noiva que ele vem buscar é uma noiva gloriosa, é uma noiva poderosa, sem mácula, sem ruga, sem mancha. É uma noiva que brilha e resplandece como o sol. O meu papel é mostrar luz. Lâmpada acesa. Ministro tem que ter lâmpada acesa. E lâmpada acesa dá trabalho, rapaz. Porque tem que estar acordado para manter azeite. Porque, irmão, o azeite não é qualquer azeite, é azeite batido, é azeite puro. Dá trabalho manter lâmpada acesa. Quem quer viver de qualquer jeito não pode ser ministro, porque ministro tem que ter vida de oração, tem que ter vida de jejum, tem que ter vida de consagração, tem que ter vida com Deus. Desculpa, mas você precisa acender. Deus pode ter falado o que for ao seu respeito. O que Deus falou não tira e não lhe isenta da responsabilidade de se alinhar com o propósito. O salmo messiânico, Salmo 45, versículo 10 a 15, ele nos mostra que se a noiva não for aceita, a culpa é de quem servia a noiva. Salmo 45, 10 a 15 diz: ouve, filha, olha, inclina os teus ouvidos, aquece de teu povo e da casa de teu pai. Então o rei se afeiçoará da tua formosura, pois ele é teu Senhor. Adora-o. E a filha de Tiro estará ali com presente, e os ricos do povo suplicarão seu favor. A filha do rei é toda ilustre lá de dentro, o seu vestido é entretecido de ouro. Meu Deus, levá-lo-ão ao rei com vestidos bordados. As virgens que acompanham trarão a ti com alegria e regozijo, as trarão. Elas entrarão no palácio do rei. Irmão, o nosso papel que ministra aqui não é ficar massageando o seu ego e só ficar gritando palavra que você quer ouvir. O nosso papel aqui é te chamar para a realidade. Você precisa acordar para duas coisas. Primeiro é que Jesus está voltando, e segundo que você precisa se preparar para isso. Irmãos, o que me chama a atenção, e eu já estou encerrando, é que o texto de Mateus 22, 11 e 12, foi o texto inicial. Ele nos mostra que depois de nós estarmos lá, o rei ele entra e inspeciona as nossas vestes. O que me chama a atenção é que Mateus 22, 11 e 12 diz: e o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes nupciais e disse: amigo, como entraste aqui? E não tendo ele veste nupcial, ele emudeceu. Isso aponta para uma coisa: julgamento. Deixa eu dizer uma coisa aqui para a igreja. Se engana quem acha que nós não seremos julgados. A Bíblia não diz isso. Muito pelo contrário. A Bíblia diz que nós seremos julgados. Para a salvação, obviamente que não. Mas nós seremos julgados para galardão. Todos vamos passar pelo bema. Tribunal de Cristo. A Bíblia fala de 3 grandes tribunais: o tribunal de Cristo, o julgamento das nações, que será durante o milênio, e o terceiro, que é o juízo final, o grande trono branco. O primeiro, nós seremos julgados, e eu vou falar sobre isso aqui. O segundo e o terceiro, nós seremos juízes. Nós vamos julgar.
Mas só tem o direito de julgar quem foi julgado e não foi achado nada. E sobre o tribunal de Cristo, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 15 e 16 diz: e se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como que pelo fogo. Não sabeis vós que sois templo de Deus, e que o Espírito de Deus em vós habita? Então as nossas obras passarão pelo fogo. O que me chama a atenção é que nós temos que ter obras. Obra salva? Não. Mas o salvo, ele tem obras. Efésios 2, versículo 8 a 10 diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criado em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então note, seremos julgados pelas obras, sim, porque Deus criou obras para nós andarmos nela. Tiago 2,17 diz que fé sem obras é morta. Então, quando você olha o texto de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 15 a 16, falando sobre as obras, ele vai falar sobre alguns materiais, pelo menos ele fala de 6 materiais. Ele fala que as obras que nós teremos diante de Deus serão obras de palha, feno e madeira, e ele fala de obras de ouro, prata e pedras preciosas. Esses materiais apontam para algumas coisas na Bíblia. Bem, obras de ouro, prata e pedras preciosas são obras que não se desfazem, elas passam pelo fogo. Engraçado é que o ouro, ele passa pelo fogo e ele sai melhor do que quando ele entrou, porque o fogo não gera detrimento no ouro, o fogo limpa o ouro. A prata passa pelo fogo, mas o fogo, ele não destrói a prata, ele limpa a prata. A pedra preciosa passa pelo fogo, mas não entra em detrimento. O que isso quer dizer? Isso são obras espirituais, eu vou explicar daqui a pouco, mas isso me mostra que quando nós entramos em aflição, em combate, em lutas, em problemas, em processos, as obras de quem tem obras espirituais, elas não entram em detrimento, elas brilham mais, elas realçam mais. Não venha me dizer que ore no momento da aflição, você não ora, não, você nunca teve vida de oração. Não venha me dizer que você é crente no momento da aflição, você dizia, você nunca foi crente. Quando a gente é crente de verdade, quanto mais a coisa empena, mais a gente busca, mais a gente crê, mais a gente ora, mais a gente adora, mais a gente serve. As obras de ouro, prata e pedras preciosas são as obras que não se desfazem. Bem, então temos as obras que se desfazem: palha, feno e madeira. Deixa eu explicar então o que são cada uma dessas obras. Ouro. O ouro na Bíblia simboliza a divindade. São obras genuinamente nascidas em Deus. Você vai perceber Deus mandando fazer peças de ouro. O candelabro, por exemplo, é de ouro puro e batido. Por quê? Porque ele simboliza o Espírito Santo, com as 7 chamas acesas, os 7 Espíritos de Deus. Perceba, o ouro simboliza a divindade. A tampa da arca propiciatória era feita de quê? De ouro puro. O ouro aponta para a divindade. Então são obras genuinamente nascidas em Deus. Não foi aquilo que você fez para o outro ver. Não foi aquilo que você fez para receber aplauso. Não foi aquela caridade. Eu não entendo caridade com foto para postar em rede social. Desculpa, eu tenho que falar. Não foi aquilo que você fez e tocou trombeta. Foi aquilo que você fez, que Deus colocou no seu coração para a glória de Deus, que só deu honra ao nome de Deus. É essa obra. Ouro, prata. Prata simboliza a redenção, são obras de salvação. Foi aquela obra que você fez para alcançar a vida de alguém. Irmão, ganha a alma, dá galardão. E deixa eu dar aqui logo uma dica para você, uma cola. É a obra que mais dá galardão, são almas, porque o coração do rei pulsa por almas. Eu li em Mateus 22 que ele queria a casa cheia de convidados. Ele quer almas, você tem que ganhar almas, trazer almas. E pedras preciosas falam de reino. Se você ler Apocalipse 21, você vai ver que as bases da cidade, da Nova Jerusalém, são todas de pedras preciosas. Resumindo, obras de ouro, prata e pedras preciosas são obras genuinamente nascidas em Deus, que levam à salvação e conduz pessoas para o reino. Por isso a Bíblia vai dizer em 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça-se
tudo. Faça-se tudo. A palavra tudo no grego é tous. E tous significa tudo em absoluto. Então, quer comais, quer bebais, ou faças qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Temos obras de palha, feno e madeira. São obras na emoção, obras na carne, obras inspiradas pelo diabo. Inspiradas pelo diabo, lembra? Quando o povo de Deus começou a querer sair do Egito, Faraó tirou o feno. Só tira quem tem o poder de dar, e só dá aquele que tem. Ele tira o feno para aumentar a carga. Ele tira o feno para aumentar a carga, e as pessoas, em vez de adorar a Deus, têm que trabalhar dobrado. Isso é a estratégia de Faraó. Então, obra de palha, feno e madeira é aquilo que você fez na carne, fez na emoção e fez guiado pelo diabo. Isso aí vai ser queimado e não vai sofrer e não vai ganhar galardão. Espera aí, pastor, mas alguém pode fazer alguma coisa no reino de Deus que não seja para a glória de Deus? Sim. Paulo disse que uns pregam por fama, dinheiro, vanglória. Mas Paulo diz assim, ó, o importante é que o evangelho seja pregado. Agora, cada um vai acertar suas contas. Irmãos, só para eu orar, me permita, por favor, com muito amor, com muito temor e tremor, fazer a seguinte pergunta: se Jesus Cristo voltasse hoje, sendo você sabedor que as suas obras ainda vão passar pelo fogo, você ainda tem algum galardão para receber? Galardão não é pedrinha de coroa, saia dessa ilusão. Galardão é domínio, é governo e proximidade do rei. Perceba que a mãe de Tiago e João fala: Senhor, permita que meu filho sente um à direita e outro à esquerda. Jesus não nega o pedido, mas ele diz assim, ó, eles podem beber do mesmo cálice que eu, porque vai estar mais próximo do rei quem mais se sacrificou pelo reino como o rei se sacrificou. É por isso que no reino de Deus, morrer por amor ao evangelho é a maior honraria que alguém pode receber. Tanto sim, que a história cristã vai dizer que Pedro foi condenado à crucificação, e ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque não se achou digno de morrer como o Senhor. André foi condenado à crucificação, e ele disse, eu não quero morrer como meu Senhor, não sou digno, e ele foi crucificado de lado. Daí o asterisco, a cruz de André. Eu quero que você entenda que a sua vida, a partir do momento que você a entrega a Cristo, ela tem um dono, um destino e um propósito. Todos os seus dias foram escritos no livro dele, e você está aqui para viver e cumprir a vontade dele na terra. E se você fizer o seu propósito, aí você vai ter galardão. Posso dar uma dica em amor? Se eu sei que tudo que eu vou fazer ainda vai passar por detrimento, é melhor fazer muito. Se o que eu vou fazer ainda vai passar por depuração, irmãos, precisamos nos encontrar, como Paulo disse, vestidos. Nós não estamos aqui apenas para viver a nossa vida e querer que Deus abençoe a nossa vida. Deus já tem uma vida abençoada para nós. Pastor, mas eu vou fazer o que? Calma. Mateus 25, de 1 a 10, fala da parábola das virgens, e ele continua na parábola dos talentos. Deus, ele mandou você fazer conforme a sua capacidade. Você precisa servir. Mas eu trabalho, eu tenho filho, eu tenho marido, eu tenho tanta coisa. Enquanto trabalha, fala do reino. Enquanto cuida do filho, ensina o reino. O reino, vai falando de Jesus, vai pregando o evangelho, vai dando testemunho, vai falando da palavra. Por quê? Porque aonde nós estivermos, ele nos chamou para sermos testemunhas. Eu não quero crer que você ainda tem dúvida da salvação. Eu creio que você crê que é salvo. Se você crê que é salvo, a preocupação agora é a eternidade. Mas eu vivi para mim, para eu, porque deu, por eu e para eu são todas as coisas.
Você vai ver quanto tempo nessa terra, querida? Vai ver quanto tempo nessa terra, querido? 70 anos? E na eternidade? Pelo que você está trabalhando? Pelo que você está vivendo? Só por essa vida? Essa vida é um vapor, querido. Essa vida é um sopro. Hoje estamos aqui, amanhã a Deus pertence. Mas enquanto permearmos essa terra como igreja, precisamos exalar o bom perfume de Cristo. Precisamos ser sal, precisamos ser luz, precisamos manifestar a vida de Deus. Eu estou servindo por algo maior. Eu não estou dizendo que servir é fácil. Eu não estou dizendo que servir é tudo flores. É difícil servir, porque crente é um bicho chato. Não vem para fazer, mas critica quem veio. Não estende a mão para ajudar, mas sempre depois de feito tem uma ideia mirabolante que é infinitamente melhor do que aquilo que foi feito. E a pergunta é: aonde é que você estava, vaso, na hora que a gente estava fazendo? Sabe, está na hora da gente começar a parar de querer falar e fazer. E outra, eu nunca vi uma geração com tanta possibilidade de servir no reino e impactar esse mundo. Como é que eu posso impactar esse mundo, pastor? Através disso aqui você pode alcançar nações. Será que Deus vai olhar nossas postagens no Facebook, no Instagram, para nos dar galardão? Vai. Porque se você postou e edificou, se você postou e consolou, se você postou e alguém que estava triste, abalado, cabisbaixo, e recebeu aquela palavra, foi levantado por dentro, isso gera galardão também. Glória. Aquele versículo, Deus fala assim, ó, posta, e você, mas esse versículo não, posta, e alguém olha e diz assim, meu Deus, foi para mim. Pronto. Aquela mensagem no WhatsApp que você manda para alguém. Oi fulano, você me veio na mente aqui agora. Olha, eu quero dizer que Jesus Cristo te ama, Ele é contigo. Uma palavra pode mudar uma vida, você crê nisso? Irmãos, nós temos infinitas formas de fazer. A pergunta é: queremos fazer? Por favor, aonde você estiver, abaixe sua cabeça. Feche seus olhos. E eu gostaria que você nesse momento refletisse a sua vida e a apresentasse a Deus. Porque Deus, Ele trouxe essa palavra para você acordar, para você voltar a servir. E Ele te ama. Presente de todo pai é dar presente aos filhos. É a alegria do Pai. Pai, a Tua palavra nos confrontou. Eu, Pai, me sinto intimamente confrontado a servir mais e melhor, Pai. Porque estamos servindo por algo maior. Estamos servindo por vidas. Estamos servindo pelo Rei e pelo Reino. Senhor, que essa mensagem permeie os nossos corações e desperte em nós um senso de urgência. E desperte em nós um senso de que o Senhor está voltando e que nós precisamos funcionar como corpo e como igreja. Ó Deus, que essa palavra fique enraizada em nossos corações, servindo por algo maior. É o que nós precisamos fazer. Nos dar a graça necessária, a força necessária. Nos levanta, Senhor, para sermos na terra o que o Senhor disse a nosso respeito nos céus. É o que nós te oramos e te agradecemos no santo e poderoso nome de Jesus. Toda a igreja diz: aplauda o Senhor.